A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre uma figura espiritual que são bezerros de ouro. E para falar sobre este assunto, nós tomamos como texto básico o livro de Êxodo, capítulo 32, verso 1, que diz o seguinte: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Aleluias! Quero com esta conversa de hoje chamar a atenção para esta figura espiritual, bezerro de ouro. Pois fabricar bezerros é mais fácil do que pensamos. É importante entendermos que muitas coisas em que colocamos o nosso coração e que são contrárias à vontade de Deus podem ser considerados um bezerro fabricado em nossas vidas. Os bezerros nem sempre são palpáveis, mas muitas vezes para nós invisíveis. Contudo, acabam por impedir um relacionamento íntimo, sincero e obediente para com Deus. Moisés estava no Monte Sinai com Deus, sem tempo. Nem mesmo tinha ele a intenção de possuir um objeto mágico. Enquanto isso, o povo no arraial, pela falta de fé e de obediência a Deus, fez com que os israelitas fossem levados ao pecado, dizendo a Arão: Faze-nos deuses, Moisés não vai voltar. Neste momento, os israelitas foram levados a fabricar um bezerro de ouro. E nós, como igreja, temos que tomar os devidos cuidados para não fazermos o mesmo em nossos dias. Principalmente quando estamos passando por um deserto, costumamos fabricar muitos bezerros de ouro. Quando estamos atravessando um deserto, fabricamos um bezerro para cada momento e ocasião da nossa vida. Pois quase sempre neste momento de deserto não temos intimidade com Deus, apesar de achar o contrário. Os bezerros ainda teimam em ser fabricados em nossas vidas, mesmo nós sabendo que eles são fabricados por falta de uma intimidade com Deus. Por isso, quando vemos a sombra deles, precisamos, como igreja, clamar ao Cordeiro de Deus, pois ele com certeza nos sustentará e manifestará em nossas vidas o seu grande amor. Agora, vamos observar alguns exemplos de bezerros fabricados mencionados na palavra de Deus. O bezerro de Ló. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Ló foi socorrido por anjos que lhe disseram: escapa para o monte, para que não pereça. Isso está lá em Gênesis capítulo 19, verso 27. Imediatamente Ló sacou o seu bezerro, dizendo: não, para o monte não, vou morrer. Ló, assim como os israelitas, estava distante e não entendeu o propósito do monte, e por isso sacou o bezerro de ouro. Tempos depois, Ló viu que não era negócio habitar em Zoar, aonde ele escolhera, e resolveu ir para aonde Deus havia lhe ordenado, a cidade que ficava no monte. Mas agora ele já estava velho, deixara muitas oportunidades para trás. Suas filhas não se casaram em Zoar e por isso também fabricaram os seus bezerros. Neste momento, embebedando o pai, engravidando dele, isso se tornou uma triste história para esta família. Amados, cuidado, anote aí no seu coração. O silêncio de Deus não pode ser entendido como ausência de Deus. Os israelitas não suportaram esperar Moisés
descer do monte. O silêncio os perturbou, acharam que Deus havia se esquecido deles, ou mesmo que já não havia Deus. A falta de intimidade pode nos impedir de entender o silêncio de Deus, como também o não obedecer a Deus no que a sua palavra ensina, pode nos fazer fabricar muitos bezerros de ouro. Cuidado! O bezerro de Sara. Perceba, os irmãos, como Sara fabrica um bezerro. A Bíblia mostra que Sara, cansada de esperar a promessa do filho, Sara não hesitou, dizendo a Abraão: toma, pois, a minha serva. Porventura, disse Abraão, terei filho dela? Aqui Sara, por falta de fé, fabrica um bezerro. O texto mostra que o bezerro fabricado por Sara custa caro. Ismael, filho de Abraão com Agar, sua serva, que é a figura deste bezerro, causa inimizade até os dias atuais. E isto é mostrado na história do povo de Israel. Amados, guarde aí no teu coração, a falta de fé nos leva a fabricar muitos bezerros no decorrer das nossas vidas. A Bíblia também nos mostra Jesus rejeitando os bezerros que foram fabricados por Satanás para ele. Satanás construiu bezerros de ouro para Jesus. Quando da tentação do deserto, aliás, ele era um próprio bezerro. Diz aí a palavra: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 9. Percebo, Jesus estava faminto, 40 dias e 40 noites sem comer. E o bezerro foi fabricado bem ali na sua frente, mas ficou registrado no livro de Mateus, capítulo 4, verso 4, o seguinte: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! O que aconteceu? Jesus ignorou o bezerro, sabia que precisava esperar um pouco mais. Embora o seu estômago pedisse comida, ele foi sustentado pela sua própria palavra. Aleluia! Amados, veja agora algo interessante que nós, como igreja, precisamos hoje entender e exercitar em nossas vidas. Moisés foi o único da nação israelita a subir no monte, uma demonstração de intimidade com Deus que os demais não tinham. 40 dias e 40 noites a sós com Deus, tal qual Jesus no deserto. Quando Moisés desce no monte, demonstrava tanta revolta pelo bezerro fabricado, que se ira e quebra as tábuas do mandamento que recebera de Deus. Por um segundo se distanciou, perdeu a comunhão. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 19 e 20. Neste momento, Deus o fez subir ao mesmo monte e renovar a comunhão. E desta vez, ao descer, o rosto de Moisés resplandecia. Aleluia! Amados, a igreja hoje precisa entender sobre esta necessidade de vivermos em intimidade com Deus. Se dissermos que temos comunhão com Deus e mesmo assim fabricamos bezerros, precisamos imediatamente restabelecer a comunhão, a intimidade com Deus. Precisamos subir novamente ao monte, que significa entrar na presença de Deus, jejuar, orar, passar um tempo se quebrantando diante de Deus, para que o nosso rosto resplandeça e Ele, Deus, se agrade de nós. Aleluia! Hoje, nesta nossa conversa, Deus quer que a sua igreja entenda que em meio ao silêncio podemos sim
ouvir a voz de Deus. Naqueles tempos, os israelitas não sabiam que o silêncio, a demora de Moisés, significava Deus trabalhando. Nos dias em que vivemos está acontecendo a mesma coisa. O silêncio, a demora de vermos o agir de Deus, não fala que Deus está ausente, e sim trabalhando para fazer sobre a sua igreja o melhor e trazer o mais excelente. Aleluia! Se como igreja nos dias de hoje verdadeiramente buscarmos a Deus com todo o nosso coração, Ele sempre, mesmo em tempos de tribulação, nos conduzirá a lugares seguros e mais excelentes. A tribulação não é silêncio de Deus, mas Deus falando conosco de forma diferente. E como igreja, se rejeitarmos os bezerros, se não fabricarmos bezerros na nossa vida, vamos poder ouvir a Deus nesses tempos difíceis em que vivemos. Está escrito lá no livro do profeta Isaías 40:10 o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Todos nós, sim, podemos fabricar bezerros de ouro. E como já dissemos, isto acontece pela falta de intimidade que nos leva a não entender o silêncio de Deus, pela falta da obediência a Deus e a sua palavra. Portanto, meus amados, lembre-se, quando isso ocorrer, podemos sim fabricar bezerros de ouro. Por isso, a igreja precisa constantemente subir ao monte, buscar a presença de Deus, jejuar e orar, quebrantar o nosso coração diante dele, e com certeza Deus, o nosso Deus, fará com que o nosso rosto resplandeça e Ele estará se agradando de nós. Aleluia! Portanto, com esta conversa de hoje, não fabrique bezerros, suba ao monte e restabeleça sempre intimidade com o seu Deus. Aleluia! Glória a Deus! Me permita orar por você nesta hora. Pai amado, que hoje a sua igreja entenda com esta conversa que é muito, muito fácil fabricarmos bezerros de ouro, e que o inimigo trabalha neste sentido na vida da igreja para impedir que a noiva tenha intimidade com o noivo, e por isso trabalha tentando de alguma forma impedir esta comunhão da igreja com o Deus, o único Deus verdadeiro. Pai, que nesses dias a sua igreja viva uma vida de obediência a Deus e busque uma profunda intimidade contigo através do Espírito Santo. Que a sua igreja possa entender que a falta de intimidade e não andar em obediência à sua palavra pode nos levar e não entender o silêncio de Deus, e isso pode nos levar a fabricar bezerros de ouro, e também pode nos levar de alguma forma que os nossos corações possam adorar estes bezerros de ouro. Pai, que a sua igreja a cada dia possa crescer na graça e no conhecimento de Deus, pois isso que nos leva a crescermos na fé, pois a falta de fé pode também nos levar hoje a fabricarmos bezerros de ouro, e que com certeza, se isso acontecer, vai custar caro para aqueles que participam da igreja. Pai amado, que a sua igreja nos dias de hoje deseje subir ao monte, restabelecer intimidade com Deus, estar na sua presença, pois isto que vai estabelecer diariamente a nossa comunhão com o Pai, e com certeza o Senhor se alegrará do seu povo. Que seu povo possa ser uma igreja de oração, que jejua, buscando sempre a vontade de Deus, para que possamos resplandecer como luz do mundo, e para que Deus possa se alegrar
com a sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.